Julie Hirata, vamos conversar sobre planejamento, sobre viagens sem planos e como é que a gente faz. Planeja ou não planeja? Ela deve estar chegando. Vamos ver. Vamos chamando o pessoal. Quanta gente que a gente vai conversar hoje. Que conexão. Será que vai dar certo, Julie? Olá, Você tinha... olá! Tudo É um bem? mistério. Tudo bem. Não, o Instagram é um mistério. Vai funcionar ou não, né, Ju? Aê, o pessoal, Paulo, todo mundo, um oi, todo mundo, oi, Luiz, oi, todo mundo que tá aí por Ai, aí. Daqui a pouco entra mais gente. vai entrando. É isso Nossa, aí. menina, é um mistério. Tem vezes que não dá certo e uma das duas fica congelada, né? Uma das duas fica mudinho. Não, fica sem imagem. Já preparei aqui o café, É, eu já tô tá com um com o café. chazinho aqui, ó. Hoje eu tô de Chazinho, café. Tava falando com o Guga do Ciclo Aventureiro. Logo, logo vão sair umas canecas especiais do Ciclo Viajantes. ai, que legal. E a minha caneca, modéstia à parte, ficou linda. Ai, não tem como não ficar, né, Ju? Ai, que bacana. O Guga tá dando um apoio, super apoio, né, pro pessoal, né? Muito Sempre, legal. sempre. Eu vi a minha caneca, vi a caneca do veganismo e Ui, ai, vi a caneca do Léo também. Todas muito lindas. O Guga tá ai, fazendo um é? trabalho muito legal. É. Ele tinha comentado mesmo comigo que ele estava pensando em fazer. Ah, o Guga eu vou chamar também. Eu que marquei. Nossa, menino, eu tenho que ver certinho quando é que foi que eu chamei o Guga, qual foi a data, foi quinta-feira. Para eu, de repente, marcar duas coisas no mesmo dia, né? Mas o Guga vai bater um papo, ele faz um trabalho de apoio pro pessoal. Vamos ver se, ó, lá de ó, É, o o Paulo Igor já falou que é um saiu da acumulador de caneca. A caneca tá linda. Eu queria poder mostrar para vocês, mas ainda não dá para mostrar. Mas ela é spoiler. linda, ela é de metal, numa qualidade maravilhosa, as cores ficaram incríveis. Eu vou querer um monte. Ah, você não vai. Bom, logo você vai publicar como é que ela ficou, né? Eu vou sair com a bike das canequinhas, sabe? Aqueles conserta alumínio, vou Chacoalhando, ser eu com caneca. balançando. Ai, Ju, mas é um prazerzão você estar aqui passando. Que interessante, né? Deixa eu ver. Ó, o Paulo já está falando. Tudo fala para ele fazer uma caneca para o papo de baqueiro. Já vou falar aqui. Ô, Paulo, ele vai estar com a gente. Eu não estou lembrando qual dia, mas o Guga vai estar falando com a gente também durante a semana. Vamos fazer assim, papo Aí de pai. pergunta para ele das canecas. Pois é, o Guga não está aí? Vou mandar para o Guga, deixa eu ver se eu já chamo o Guga Não, também. ele não tá, ele estava trabalhando, não sei se ele vai entrar agora. É, eu vou uma chamadinha. Então, e a Júlia, quando a gente começou a conversar sobre fazer uma live, né, Júlia? A gente ficou ali tricotando e falando assim, daí, vamos falar de quê? Eu falei, queria deixar você bem à vontade para você escolher alguma coisa que durante essas lives todas que você fez, ficou aquela coisinha que você tem vontade de falar e acaba não dando espaço, porque é sempre interessante ver todas as suas histórias. Com certeza o pessoal vai ficar perguntando, e aí falar mais alguma coisa sobre a sua viagem, como é que foi, por que você saiu para viagem, aquelas perguntas que todo mundo gosta de saber, e aí eu quero deixar você bem à vontade para responder, mas a Júlia fez uma proposta bem interessante dessas viagens sem plano. E aí, como é que fica o planejamento? Eu adorei o jeito que você fez o story. Porque Vamos ver. eu acho, Suzy, meu, super obrigada pela liberdade, né? A gente se falou, né, disso. É, acho que foi você e foi a Silvinha do 40 antes dos 40. Vocês foram as duas que me perguntaram, né? O que você ainda não falou e tem vontade de falar?
né? E aí, quando a Silvinha me fez essa pergunta, logo coincidiu de eu fazer uma live e o Thiago me perguntar umas coisas e eu ter a vontade de fazer a live que nós vamos fazer amanhã. Aham. O pessoal do Two for Trips e o Isra. Mas ficou um assunto que eu ainda não tinha falado e que só me veio depois de um tempo pensando, que é essa questão do planejamento, né? Todo mundo fala, eu sou uma super planejadora. Desde sempre eu gostei de planejar, sempre gostei de ver os planos no papel, né? Sempre gostei de ver a coisa ganhando corpo no papel. Eu adoro gráficos, eu adoro tabelas, o meu trabalho era muito com isso também, né? E a questão do planejar, para mim, tem a ver também com... É um processo que vai amadurecendo as ideias de um projeto, né? Então, acho que um projeto começa dentro da gente, ele vai para o papel e depois ele sai para o mundo. E é interessante essa coisa do ver, porque todos os cicloviajantes que você conversa e que estão começando a planejar a sua viagem, ou que estão planejando, ou que estão na fase de planejamento, né? Então, existe um vício no planejamento. A gente acaba ficando muito apegado a planejar. Planejar é uma delícia, porque você viaja antes de viajar. Uhum. Mas é também tem um aspecto do planejamento que ele é viciante, né? E ele te dá a falsa sensação de que você nunca está pronto para sair. Tem sempre algum item do planejamento para ser feito. Então, acho que uma das primeiras coisas da nossa conversa que eu queria conversar é um pouco ainda voltado para os planejadores, para quem planeja, né? Para quem já está na fase do planejamento, está planejando e olhando para todo aquele que ele vai crescendo, né? Um bolo que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E olhando para o planejamento, sempre se tem a sensação de que tem mais alguma coisa para planejar, de que está faltando alguma coisa. E essa sensação, ela impede muita gente de começar a viajar. E é o meu primeiro conselho, a primeira coisa com o planejamento é: planejar é bom, mas uma hora você precisa cortar o cordão umbilical do planejamento e partir para a vida real, né? Dar sentido para aquele planejamento. O planejamento nunca vai estar 100% numa viagem que não tenha começo, meio e fim. Você consegue planejar uma viagem que tem começo, meio e fim, mas não dá para planejar numa viagem como a minha, por exemplo. Que comecei, tô no meio e eu não sei quando termina. Né? Outro dia, um rapaz chamado Sérgio, ele me escreveu uma mensagem enorme. E numa das coisas ele fala... eu até tinha até separado para comentar que eu falei para ele: olha, acho que seria bom você ver a live com a Suzy, porque a gente vai conversar bastante sobre isso. Ele fala assim: como é que eu sei? Ele me pergunta num dado momento: como é que eu sei? Eu tô procurando aqui, tá? Uhum. Do saco de dormir. Ele me pergunta: eu tô vendo aqui o saco de dormir 0 graus, mas eu saio daqui, ele sai da região sudeste, o sul do Brasil, e ele quer ir até o Ushuaia. Como é que eu sei qual é a temperatura que eu vou pegar? Eu falei: bom, tem 2 jeitos de você saber isso. Você pode colocar a tua viagem num cronograma, e aí você precisa seguir esse cronograma para poder para passar nas datas e nas épocas do ano que você planejou. Aí você tem ali as médias de temperatura e com isso você consegue planejar. Ou você vai. E se ficar frio, você põe roupa. E se ficar calor, você tira. Né? Que é um jeito de você viajar longo sem se paralisar com o planejamento.
né? Quando saí, eu saí na primavera do Alasca. Mas a primavera do Alasca tem temperaturas médias de -12 graus. Então, eu cheguei a pegar -32 graus. Carregar um saco de dormir suficiente para essa temperatura e passar pela América Central com ele é um desperdício de espaço, é de peso, né? Então, ao longo do caminho, você cria mecanismos de se adaptar para poder fazer, para poder não ficar com um peso carregando um defunto, né? Porque o meu saco de dormir era praticamente um defuntinho, era enorme, não era o mais né, tecnológico dos sacos de dormir, era um saco de dormir que eu tinha desde 2009, então era um saco bom, mas não era um saco para ficar carregando o tempo todo. Então, entrei nos Estados Unidos, eu troquei com uma pessoa, peguei um usado, peguei um mais leve, aí começou a ficar de frio de novo, eu troquei de novo. Interessante. E eu falei, foi uma coisa que eu falei para ele, a estrada, ela tem um tempo muito próprio, mas ela também, se você confia na estrada, ela também te permite se adaptar às diferentes situações, né? Então, você vai ponderando o que é que você topa e o que você não topa. Tem gente que não topa, né? Dormir mal. Eu sou uma delas. Eu não topo. Eu carrego mais peso para dormir melhor. Se eu não durmo bem, o meu dia seguinte é uma merda, né? Então, eu preciso dormir bem, eu preciso dormir confortável, eu preciso dormir com o mínimo de segurança. Então, eu crio todos os mecanismos para poder dormir bem. Então, era a minha primeira fala do planejamento. O interessante, eu vou deixar você falar bem à vontade, tá, Júlia? Mas o interessante, assim, é legal que você faz um misto, você não sai na louca, você tem um planejamento, mas você permite que todas as mudanças no meio do caminho sejam contornadas e solucionadas. Porque tem muita gente que acha que o formato vai sair do Brasil, vai dar volta, por exemplo, na América do Sul e vai estar sempre usando a mesma coisa. E você já oferece isso que sempre acontece, né, com a maioria. Tem muita gente que fala assim, na América do Sul você vai conseguir comprar um equipamento bem mais barato e mais eficiente do que a gente encontra aqui. Mas eu vou deixar você continuar a falar. Essa é a primeira parte. Eu vi que você fixou o comentário do Paulo, né? Planejamento e experiência ajudam no improviso. Pois o improviso é a arte de tirar da manga aquilo que já se tem preparado pela experiência da vida. É muito verdade isso. É uma verdade. Obrigada, Paulo, porque tem esse lance o planejamento te prepara, te dá mais segurança para sair. Eu acho que aí que tem eu acho que essa é o grande serviço que um planejamento que não vai ser seguido te presta para uma viagem de longa distância. Você planejar permite que você saia com um certo nível de segurança que te permite aproveitar melhor a viagem. Então, eu posso sair do meu cronograma justamente porque eu sei quantos quilômetros eu posso fazer, né? Se eu vou fazer ou não, são outros 500, né? Se eu quero fazer ou não, eu acho que tem uma coisa muito da minha viagem, especificamente, é do meu querer. Eu tento ser muito consciente das minhas decisões, muito responsável pelas minhas decisões. Mas eu ganhei mais segurança em ser responsável das minhas decisões, uma vez que eu tenho muito mais contato, tenho muito mais entendimento do que eu posso e do que eu não gostaria de fazer. E o planejamento me permitiu isso. O Zimmermann brincando com a gente, né? Eu tô dando risada, né? Tem como falar sério aqui? Eu vi que você é muito fake, né? esse negócio. Não, Julie, é tudo muito fake. Eu sou mais italiana do que japonesa. E você também é uma misturinha aí, né? Eu sou uma misturona. Minha mãe é nordestina, minha mãe é do Maranhão. Eu sou muito mais maranhense do que japonesa.
E eu sou toda japonesa, mas assim, quando eu fico com a imagem congelada, é que o negócio não roda. Eu tô falando, e a imagem está congelada, eu tô falando tudo bem. Não, Tá, hoje tá engraçado vamos que eu tô super inchada, né? Hoje eu tô bem japonesa, mas normalmente eu me olho, eu não vejo uma japonesa. Isso que é muito interessante. E as pessoas falam, quem olha para mim fala assim, nossa, mas você é japonesa. Mas como que você, onde você vê que eu sou japonesa? Mas é isso, o Zimmermann, só para quebrar, né, Zimmermann? Não, só para gente concentrar. Do que a gente está falando mesmo? Como Mas lidar com vamos. as pessoas que querem minar os nossos sonhos e a gente não lida. E a pessoa... A gente faz o quê? Esse Ah, negócio. isso. Ah, essa Yapes, eu nunca sei falar. Yapesambike, eu não sei falar. É a Yael que está no grupo das mulheres viajantes, que estava lá com a gente. Ah, é mulher, Então, né? continua. A conversa continua e sobre o pessoal, né, que acaba falando assim, ah, mas você não sabe fazer isso, você não tem isso. Então, E voltando aí para o seu assunto do planejamento, você falou da parte de equipamento, esse pode dar sequência, de maneira que você planejou de falar, tá, Ju? não, eu não planejei nada. Eu tenho um montão de perguntas, eu não planejei nada. Qual que é o nome dela, Suzy? Yael. 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 Se você for mulher viajando solo, vai ter sempre alguém te falando que o que você está fazendo é errado. Sempre. Sempre. Principalmente nos lugares, quanto mais isolado é o lugar, mais você vai ouvir coisas do tipo: você vai morrer, é muito perigoso, você não consegue. Assim, bem diretamente. Já eu ouvi de pessoas falarem assim: não dá para você ir. Eu estava no Utah, nos Estados Unidos, e já estava, ou seja, há 2 meses na estrada, eu acho. Já tinha saído, passado do Alasca, Canadá, já tinha passado mais da metade dos Estados Unidos. E as pessoas, veio um cara, né? Normalmente é um homem, dificilmente é uma mulher, mas acontece. Veio um cara e ele falou assim: você não vai conseguir. Eu vou te acompanhar, mas você não vai conseguir. E ele me segue até hoje. Ele tá no. Vira e mexe, ele me manda pergunta, né? Me quer saber onde eu tô. Meio E que ele ainda fala, você não vai conseguir? agora eu acho que agora já não faz muito mais sentido, porque seja lá o que for que eu não vou conseguir, já é muito distante do que ele imaginou que eu não conseguiria. Ele falou que no México, as chances de eu passar pelo México e sair viva do México eram mínimas. Né? Pelos perigos para qualquer pessoa, né? E ele esteve no México 2 vezes só. Depois eu fiquei sabendo. Né? Então, Uhum. uma pessoa que tem um. Então, e aí eu acho que essa coisa das pessoas, do que é externo a você, é muito fora do seu controle. Né? Você precisa trabalhar muito mais você, que é o que você pode mudar, do que os outros, que é totalmente imprevisível. Totalmente descontrole, não tem controle sobre o outro, né? Não tem controle sobre o que o outro vai fazer, mas você tem controle sobre você. E aí o quanto isso vai te afetar ou não, ou quanto você vai receber essas mensagens, né, o tempo todo. E o quanto você vai deixar que isso doa em você, né? O sofrimento de longo prazo é uma decisão quase que sua, né? E a outra questão quanto a essas falas, né? Que quando você fala assim, as pessoas que querem minar os nossos sonhos, você sabe que eu acho que a intenção das pessoas não é minar os sonhos. A intenção, o lugar, quando uma pessoa fala assim, você não vai conseguir, eu entendo o lugar de onde vem essa pergunta. Essa pergunta vem de medos pessoais muito profundos. Às vezes ele não conseguiu. Às vezes ele tem uma filha que ele não gostaria que estivesse lá. Né? Às vezes tem
eu tenho uma conversa, um texto meu, inclusive, que fala de um casal que me sugeriu que eu me vestisse de homem, né? Porque depois, mais pra frente, né, depois de uma conversa com eles, eu tava num ferry no Alasca, isso é bem início da viagem, e esse casal, né, sentou do meu lado, um homem super mal-humorado, reclamando de tudo, e eu empolgada com tudo, porque era a primeira vez que eu tava vindo geleira. Então eu ia do ferry pra lá e pra cá, e aí passou uma baleia orca, e eu nunca tinha visto uma orca livre. Aí eu corria de um lado para outro para tirar foto de tudo. E aí ele olhou para mim assim, ele falou assim: "Você parece estar curtindo muito isso daqui, né?" Com desprezo. Aí eu falei: eu tô curtindo muito. Aí sentamos e começamos a conversar. E aí eu descobri, né, com ele conversando, ele descobriu o que eu estava fazendo, o que eu estava querendo fazer, e eu descobri um pouco de quem ele era, que ele estava ali arrastado pela esposa. Eu falei: "Mas por que você não fica em casa?" Ele falou: "Porque eu quero ficar com ela", né? Então eu topo passar por isso porque eu quero ficar com ela. E aí, quando eu contei para ele, ele falou assim: você precisa se vestir de homem. Você não pode ir com esse cabelo comprido, pedalar América Central, sozinha. Você precisa se vestir de homem. Você precisa mudar essas roupas. Você não pode vestir nada rosa." Aí eu quê? Quando ele falou, né, meu inglês meio torto, aí eu falei: "Como? É isso mesmo que eu tô ouvindo?" Ele falou: "Não, é isso mesmo." Aí ele chamou a esposa dele, a gente continuou conversando na frente dele. Eu falei: "É isso mesmo que eu tô entendendo. O senhor tá falando para eu me vestir de homem? E de homem eu vou estar mais segura?" Bom, eu vou encurtar a história, não vou contar a história toda, mas no final da história eu descobri que ele perdeu uma das filhas dele, né? Ah, tá. E é desse lugar que vem, numa situação super dolorida, né, de um sofrimento enorme. Eu não acho que esse homem, de alguma forma, estava tentando que eu não fizesse, que eu não seguisse o meu coração. Ou que eu não fizesse, ou que eu não seguisse o que eu queria fazer. Ele queria me proteger. Então, quando as pessoas falam, hoje eu entendo muito mais de onde vem o lugar dessa fala, onde nasce essa fala dentro da pessoa. Nasce do medo, nasce do cuidado, nasce do carinho que as pessoas têm, e nós somos emocionalmente bem pouco inteligentes, então a gente expressa de um jeito todo espalhafatoso, todo que às vezes parece desrespeito, inclusive. Então, entender o lugar de onde vem essa fala ajuda a gente a entender também que lugar que essa fala vai ganhar dentro da gente, né? Então, eu me peguei num bom dia, né? Acontece de eu agradecer. Falei: "Obrigada pela preocupação do senhor, mas é isso, tchau." Mas hoje eu sou muito mais paciente com as pessoas, porque hoje eu entendo de onde vem, onde nasce essa fala de você não pode ir sozinha, você não quer, você tá fugindo de alguma coisa. Eu já ouvi bastante isso, né? Você tá fugindo de alguma coisa. Você tá fugindo da realidade. Isso não é a realidade. É muito irresponsável o que você tá fazendo. Você vai matar seus pais. Eu já ouvi muito isso. Você vai matar seus pais, né? Que é colocar a culpa de alguém que é muito precioso, né? Meus pais são muito importantes para mim. E colocar a culpa da morte deles em mim. É muito pesado isso, né? Mas eu entendo de onde vem isso. Não é querendo me agredir, mas é tentando me dissuadir de uma ideia que na cabeça da pessoa, no imaginário dessa pessoa, não é uma vida. Não é uma vida ideal, né? E tem a ver com o risco, né? A ideia que ele faz do risco, para que correr esse risco? E de outra forma você pode seguir a vida também, né? Que é um outro bate-papo, né, Suzy? Que é muito relativo essa coisa do risco. Porque o que é risco para você, o que não é risco para mim. E o que é risco... Depende do lugar. As pessoas perguntam muito sobre qual foi o perrengue.
É, E depende do olhar. O que é perrengue para você não é para mim. O que é a minha insegurança não é a sua, né? Então, exato. é uma outra live, né? Falar de medo e inseguranças dá muito assunto, né? Você já conversou sobre isso? Não conversou com alguém? Sobre medo? Foi com a Lari? Foi, medos e segredos. E a gente não aprofundou mais, como a gente já conversa, assim, quando a gente conversa por chamadas, assim, a gente fala muito disso. E tem muita coisa para falar mesmo. Né? É, e E tem a ver com o nosso ferramental também, né? A sua história te deu uma bagagem, né? E uma caixa de ferramentas que é diferente da minha caixa de ferramentas, né? Então é é muito. porque perguntam sobre medo ou perrengue, também falaram assim, depende do olhar, porque de repente aquilo que era perrengue, a gente se ficou e fala assim, nossa, que legal, não consegui lugar para dormir, vou dormir nesse lugar. E eu, por outro lado, o filme paralisa. O medo de passar fio, uma coisa assim que me intimida muito, né? Ela acaba me paralisando. Mas, o Júlio, você falou um pouco, por exemplo, dos sacos de dormir. Eu sei que tem um comentário aqui do Igor, que é o Dialogando por aí, e depois, se você quiser seguir a sua sequência, assim, eu não sei se você tem falado de equipamento, investimentos, sobre o planejamento, e ele coloca sobre aventura, né? Eu gosto, hoje eu estava conversando com uma amiga falando, né, o que é aventura para você? E o Nito e a Rafa tem uma fala sobre aventura, eu diria assim, e aí vai depender de cada um também, né? É, Eles já tentaram bastante. Aventura é algo assim que você não conhece o lugar e é uma forma diferente de você fazer, porque lugares a gente não conhece quando a gente vai, né? Aí o Igor está perguntando sobre a aventura começa com planejamento e requer algumas metas. Como devemos abandonar o planejamento? E eu tenho um lance da aventura, Suzy, eu vou voltar um pouquinho nessa questão, que uma grande referência para mim em planejamento e no conceito de aventura é o Amir Klink, que é um cara super metódico, né? É um cara muito chato, inclusive, né, com seu planejamento. É um cara que, nesse sentido, me ensinou muito com a questão do do termo aventura. As pessoas imaginam que se aventurar é fazer algo estúpido, né? É fazer algo de alto risco. E sem hum, nenhum, nenhum ferramental para passar por esse risco, né? E para mim, a questão da aventura tem a ver com riscos controlados, gerenciamento de riscos. Eu tenho uma das. Eu falo, inclusive, bastante sobre a questão de gerenciamento de riscos num contexto de aventura, porque as pessoas costumam colocar. Eu me lembro uma vez uma moça que me mandou uma lá da Flórida, ela contratou uma palestra minha e ela me mandou uma arte com uma imagem de uma mulher. Aparentemente, ela estava pendurada numa rocha, né? Sem nenhum equipamento de segurança e aparentemente se arriscando de um jeito desnecessário. uhum. E foi uma super discussão, porque a imagem foi inclusive para minha palestra, porque eu acho que a questão da aventura versus risco, para mim é um assunto muito sério. Porque se aventurar não é proporcionalmente direto ao risco que você se expõe. O que deve ser proporcionalmente direto é o seu preparo. Quanto mais arriscada a aventura, mais preparo você precisa ter. Não quer dizer que é uma aventura que é o perrengue, né? A coisa que você faz e faz de qualquer jeito e se põe num risco desnecessário. Isso não é aventura. Isso Então, do meu ponto de vista,
surgiu aí uma discussão sobre os rachões, né? Que é tipo o Alicat que acontece nos Estados Unidos, tem acontecido em São Paulo, que é uma corrida onde se estabelece um ponto A, de onde sai, e você tem que chegar no ponto B, e não importa como. E as pessoas têm falado que isso é uma aventura. Então, eles podem ir na contramão, eles podem entrar em casa, eles passam entre caminhões, eles pegam qualquer via, eles passam em farol vermelho, eles fazem o ponto A, o caminho entre ponto A e ponto B, necessariamente tem alguns cruzamentos muito perigosos. Então, é para colocar mesmo as pessoas em risco. E as pessoas falam que aquilo é uma aventura. Eu falo, olha, gente, desculpa, mas não usem o nome aventura para colocar essa irresponsabilidade. Porque aventura, ser um aventureiro é justamente ir por um lugar onde ninguém vai, ou que é muito difícil de chegar, e voltar. E morrer não é aventura. Essa pessoa não é um aventureiro, né? Então, essa questão tem com a da liberdade, né? Ele considerar que a aventura, é a minha liberdade, vou fazer o que quiser. Na verdade, é a hora que você fere a liberdade do outro e você considera um risco de você mesmo perder. Porque a partir do momento que você causa um acidente para você ou para as outras pessoas, não é uma liberdade, não é isso que a gente tem como conceito, né? Exatamente. Que é um papo que eu tive muitas vezes com Elias, né, do Extremos. Que é a questão da aventura. O aventureiro é o cara que planeja muito, né? Que gasta 80% do seu tempo em planejamento, justamente para quando tiver na aventura em si, né? Se aventurando, é o cara que sabe o que fazer. E o planejamento te permite isso, te dá isso, né? Ele te dá o saber o que fazer em situações que ninguém pensou. E aí volta a questão do Paulo, né? A experiência te permite fazer um planejamento muito mais completo. Você sabe o que esperar, então você já sabe como antever algumas situações. Dá para antever tudo? Não. Dá para antever algumas coisas. Mas você só pode ser livre e não ter planos e seguir sem rumo, se for o caso, né? Que é a pergunta do Igor, que eu acho que está muito com a pergunta do Igor. Que ele falou, quando é que larga, né, o planejamento? Eu só me senti confortável de largar o planejamento quando eu consegui me sentir segura de que a qualquer momento o planejamento estava ao meu alcance. Então, quando eu decidi, eu mudei no Canadá, a minha rota foi 80% fora, deu quase 90% fora do que eu já tinha planejado. Eu mudei completamente a minha o meu caminho, a minha rota no Canadá, justamente porque eu precisei me adaptar a uma situação ali, né? Uma estrada muito perigosa, proibida para mulheres e proibida para mulheres sozinhas, né? Então, eu precisei mudar a minha rota no Canadá, mas eu só pude fazer isso porque eu conhecia meu planejamento de cor e salteado. Eu sabia quanto de dinheiro eu tinha, eu sabia quanto de tempo eu podia dispor, né? Quando eu consegui fazer um planejamento que eu enviei para a embaixada canadense e eles me permitiram ficar um pouco mais no Canadá justamente por causa desse meu planejamento. Então, eu consegui mudar a minha rota justamente porque eu tinha ali um certo controle do quanto eu poderia sair do controle, né? Do quanto eu poderia largar a mão. É aquela coisa de entender quão longa é a descida e solta o freio de mão e pode ir. Então, o planejamento,
ele é um bote de salva-vidas para quando e se você precisar. Então, eu tenho um dossiê da minha bicicleta em fotografia e em arquivo, né, de mecânica. Eu sou a mecânica da minha bicicleta. Tá ali. Eu fiz, tá preparado. Eu aprendi muita coisa sobre a minha bicicleta fazendo esse dossiê, aprendi muita coisa sobre bicicleta, conversei com muita gente, mas eu nunca precisei. E tá ali, né? Talvez se eu não tivesse feito, a primeira coisa que ia acontecer era quebrar minha bicicleta. Mas eu me sinto muito segura hoje, né? Muito tranquila de ficar 4 dias sem ver uma vida, uma alma viva, sem passar por uma cidade, porque eu sei que se alguma coisa acontecer com a minha bicicleta, eu sei consertar, eu sei fazer uma gambiarra para chegar num lugar onde eu vou conseguir ajuda, entendeu? Então, o planejamento te permite sair da rota, te dá segurança para sair e fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, como você quiser. Porque se você precisar voltar para o controlado, você tem ali um bote salva-vidas, eu acho. É porque, bom, eu penso assim, eu sou uma pessoa que acabo indo muito para as pontas, né, os extremos, assim, de ou eu vou fazer isso ou aquilo. E quando a gente começa a viajar dessa forma, que eu nunca fiz uma viagem tão longa como a tua, mas a gente começa a lidar justamente assim com eu costumo brincar se é o plano A, o B, C, o alfabeto inteiro, para você ter essa flexibilidade. Não é que você uma viagem mais longa, você vai passar por situações de maiores desafios, de temperatura, de lugares que não tem cidade, quando você está passando em lugares assim, não tem a cidadezinha a 30 quilômetros, você precisa ter um planejamento para dormir. Algum lugar que teve gente que perguntou sobre como você planeja para você dormir. A pesquisa acabou indo lá para cima. E quando a gente põe essa possibilidade de mudar os planos, a gente decide justamente por causa disso. Não quer dizer que você vai sem plano nenhum, mas também não é aquela coisa tão rígida de eu tenho que fazer isso, nossa, hoje eu tenho que parar naquela cidade, amanhã naquela outra, porque a gente acaba perdendo muita coisa que parece, né? E você fala do Canadá, que você, por essa situação, eu lembro que você falou disso, numa situação de perigo, uma estrada proibida, você tinha traçado uma rota, e no meio da viagem você teve que mudar e acabou passando por outros lugares, né? O planejamento, né? Qualquer item do seu planejamento não pode ser uma âncora, não pode ser uma prisão. Mudar o plano tem que estar tudo bem, né? Essa coisa do fazer, de alterar as coisas e alterar com tranquilidade, sem sofrimento, né? Fala, meu, eu tô perdendo. Às vezes acontece, eu tenho no meu mapa lá vários pontinhos. Aí eu faço os pontinhos de onde eu adoraria passar. Então, alguém me fala assim, você tem que passar nesse lugar. Eu vou lá no mapa e marco um pontinho. Eu tenho duas categorias de pontinho. Eu tenho o pontinho azul e o pontinho amarelo, que são os pontinhos que eu gostaria muito de ver e um que são pontos imperdíveis. E aí, às vezes, eu tenho que decidir. Não dá para eu fazer um zigue-zague, ficar fazendo. Eu tenho que decidir, ou eu vou por aqui, ou eu vou por aqui. Porque agora nos Andes acontece muito isso, né? Tem um pontinho desse lado, um pontinho desse lado, e no meio é a Cordilheira dos Andes, que você passa por 6.000 metros de altitude. Então você não tem como fazer zigue-zague lá. E aí, tomar uma decisão e estar em paz com essa decisão também é uma coisa do planejamento, que é uma coisa que você saber que existe a opção A e a opção B, e o livre-arbítrio é seu, a liberdade de decidir é sua, é uma coisa do planejamento, né? É uma coisa que você olha a partir de um ponto anterior ao chegar lá, né? Isso é planejar, é olhar para o futuro, mas sem colocá-lo numa caixinha, é um rumo.
O planejamento é um rumo, não é uma sentença. Você tem que fazer. Né? Então, e fazer as pazes com decisões do tipo, eu não quero fazer isso, ou eu estou deixando de fazer isso, porque eu quero muito ver isso, coloca na sua tabelinha mental, né? Não sei se vocês, mas coloca na sua tabelinha mental uma tranquilidade de que você decidiu o que você realmente queria. E aí, se pro bem e pro mal, porque aí às vezes você tá na merda, tá num lugar que você horrível, você pode falar para si mesma, olha, mas foi você que quis estar aqui. Você tá aonde você está, onde você queria estar, no tempo que você queria estar. Então, cala a boca E você e sabe o que é segue. interessante? O interessante é assim, tem a sua viagem, uma viagem solo, você pode, de vez em quando, estar até viajando com alguma pessoa, mas as pessoas que costumam viajar com outras, nessa situação, deu merda, aqui não é um lugar legal, aí assim, pô, por que você decidiu vir pra cá? Eu não queria ter vindo. Então, quando você tá sozinha, é você. Exato. É isso Não tem como mesmo. a gente lembrar disso. Mas repara, essa foi uma das primeiras coisas que eu percebi de viajar sozinha, né? Quando eu tava no perrengue, que eu tava na merda nessa situação aí, e eu não tinha para quem apontar o dedo, era só a minha responsabilidade, foi doloroso. Foi dolorido. Você falou, meu, você é a única pessoa responsável por você estar aqui agora. Não, e Então, por isso que a gente arca fala com que é as muito consequências. interessante viajar sozinha, né? Eu sou uma super defensora. Viajem sozinhos e sozinhas, porque estar consigo mesmo é de uma beleza e de uma dor incríveis, assim. Eu sou uma defensora do viajar sozinha. Eu viajo sozinha por opção, né? Eu sempre comento, né? Eu não viajo sozinha porque eu não tenho namorado. Eu não viajo sozinha porque eu não tenho companhia, né? Eu viajo sozinha porque eu quero viajar sozinha. Porque eu tenho com quem tem quem queira viajar comigo. Eu tenho namorado, né? Eu teria como ter alguém, mas eu não quero. Eu quero viajar sozinha. É a minha decisão. Até quando isso vai, eu não sei. Mas viajar sozinha é a minha, é o meu jeito de viajar. Eu quero estar ali sozinha. Olha aí, os meninos já comentando, né? É muito legal que nós estamos falando justamente de planejamento. Porque assim, as falas às vezes ficam um pouco soltas, né? Porque só vai, só vai. Para algumas situações dá certo. Até a Raquel está aqui, e a Raquel foi uma experiência muito diferente, sabe, Júlia? Porque no carnaval ela ia fazer a primeira viagem dela, a Raquel está como. Ela está como a Raquel mesmo aqui. E ela não sabia arrumar pneu. E era uma viagem de 4 dias, né? Então, ela passou uma situação assim, não, você não dá para você. Como assim, né? Eu falei, Raquel, você quer saber? Vai. Aí, assim, uma viagem, lógico, de 4 dias, ia começar no Alasca. É Eu isso. falei, Raquel, você nem sabe se o pneu vai furar. E se furar, pede ajuda. Você está passando por cidade, de cidade, de cidade. A Raquel aí dando risada, não sei o que, passa. Aí, assim, então, tem situações e situações. É bacana a gente colocar, é diferente uma coisa de 4 dias, uma semana, um mês. E quando uma expedição, quando você pretende. Fora, né, que assim, a expedição acaba mudando muito de formato. É um ponto que muita gente começa a fazer um planejamento de uma viagem por um tempo maior, América do Sul, de um extremo do outro, ou vou atravessar o continente, uma vez volta muito, acaba passando por muitas mudanças, né? E é Quanto isso. a isso, Túlio, o teu planejamento, você mudou já muito os anos assim, de definição do termo das Américas? O meu planejamento muda todo dia. Todo dia. Ai, que lindo. Eu, é, e eu hoje estou muito mais confortável para, por exemplo, agora no Equador, né? Eu tenho carregado comida para 4 dias, porque eu sei que tem uns trechos que eu posso decidir ir para a montanha e ficar ali na montanha. Eu posso ficar 4 dias em
trilha, se eu quiser. E o Equador te fornece isso. Aliás, quem quiser conhecer um lugar maravilhoso para pedalar, visitem o Equador. É maravilhoso, maravilhoso. Não tem um lugar que você olhe naquele lugar que seja feio. É lindo. Bom, então, o meu planejamento, a minha rota muda todo dia. Eu agora já não falo mais qual é o meu caminho. Eu falo para onde eu tô indo. Eu falo um destino final, porque a forma de chegar nesse destino pode ser vários. O Equador tem sido muito isso. Eu tenho dito, eu vou para Quito. Devo chegar lá em, sei lá, tantos dias. Mas como eu vou chegar lá, eu não sei. Então, tô ficando mais tranquila para me arriscar em caminhos mais incertos do que eu era antes. Eu tenho usado umas ferramentas muito legais que me ajudam nisso. O Maps.me é um deles, né? Que é um aplicativo de mapas que funciona offline. Mas eu tenho usado muito o Komoot. Eu vou colocar aqui, ó. Komoot. O Komoot é ainda mais preciso que deixa eu só confirmar aqui se é assim mesmo que escreve. Tô aqui no... porque tem um duplo O, mas eu não sei se é o primeiro ou o segundo. Mas é isso, galera. É um aplicativo de mapas. Cadê? Komoot, é isso, né? É isso aí. É um aplicativo de mapas e ele te permite calcular rotas se você tá a pé, se você tá de bicicleta, mountain bike. Ou seja, ele já te calcula rotas de acordo com o tipo de transporte que você tá usando. Isso te leva a caminhos que ninguém passa, porque não são estradas. Então, eu tenho me viciado no Komoot e tenho ido muito mais para esse... Mas fica sempre ali do lado, né? Então, eu dou uma olhada, baixo o mapa e deixo ali. Se eu chego na beira, numa bifurcação, eu olho para mim. Eu tô muito cansada, eu tô com fome, eu tenho comida, eu tô precisando de um banho, eu tô precisando lavar roupa, os mais diversos itens. Eu tô com muito frio, às vezes acontece de eu estar com frio descomunal. Aconteceu na Colômbia, de eu não estar esperando pegar frio e peguei. Né? Na Colômbia eu passei, assim, em 48 horas eu saí de -2 e fui para 40 graus. A Colômbia é uma loucura. Mas de eu chegar, por exemplo, eu cheguei em Bucaramanga, eu falei, eu não estava planejando ficar muito tempo em Bucaramanga e eu falar, eu vou ficar, não quero ir, eu quero descansar. Esse poder de decisão, você ter todas as coisas, né? Tem ali uma bandeja de opções para você. E aí você olha, mas antes de mais nada, eu olho para mim. Como eu tô me sentindo. E aí, se eu sinto de ficar, eu fico. Se eu sinto de virar à direita, eu viro. Se eu sinto de virar à esquerda, eu viro. Então, essa coisa do poder tomar a decisão com tranquilidade e não deixar que nenhuma circunstância externa me impeça de tomar uma decisão que eu quero tomar, é parte do planejamento. É parte de olhar mais globalmente esse caminho. Então, é bem isso. Acho que é um pouco do que você perguntou, né? Porque as pessoas, assim, quando elas começam a fazer o planejamento, deixa eu só fixar um aqui, porque estou pensando que se você tiver com tempo disponível, a gente segue um pouquinho. Deixa eu fazer. É que eu 10 minutos dessa hora. Tá acabando já? Não, tem 10 minutos. Eu não sei como é que você está de tempo. Eu tô tranquila. Hoje eu não tenho mais nenhuma. Esse final de semana ficou dedicado para você e para a live de amanhã. Ai, aliás, que bom. Suzy,
Tô Não, viajando com você, ó. eu sou suspeita. Eu não tenho a mínima modéstia de falar que ele é muito gostoso de ler. Eu tô no kit de higiene, ó. Tô chegando aqui, ó. Ai, que Tô na página bonita, que 58. fofa. Ai, é muito gostoso. Esse livro é uma longa história. Da história da viagem é pequenininha, são só 7 dias dentro do Vale Europeu. Mas a história para chegar lá e fazer a viagem, e a história para escrever, você que está fazendo também, produzindo o seu livro nessa época de produção, nossa, é uma outra história. Mas depois eu te conto, mas tudo bem. Ai, que bacana. Tá aqui comigo, meu companheiro. Ai, que gostoso, muito gostoso saber. Ai, é gostoso, viu, Júlia? Essa parte de produção que você está fazendo, isso aí, depois a gente, quem sabe a gente combina uma outra hora para falar de livros, de escrever e compartilhar, porque está muito gostoso. Porque, na verdade, né, Júlia, tem tanta coisa Ó, e minha conexão não deve estar muito boa. Quando eu falo muito rápido, aí fica cortando. Então, a gente puxa o assunto, aí eu passo a bola para você, tá bom? tá. Deixa Até eu, porque... deixa eu Pode falar, comentar essa fala da Helena. vamos ver. A Helena Coelho. Querida, um beijo pra você. Ela tá falando de Eu, como escolher os lugares para dormir. Se eu isso, sempre acampo, né? O lugar para dormir é um dos lugares que não está no planejamento. Com exceção das grandes cidades, que eu uso warm showers, que é a comunidade que hospeda cicloviajantes no mundo todo. Se vocês quiserem buscar, warm showers. quer escrever aí? Você vai escrever? A Suzy vai escrever aí. Com exceção das cidades que eu preciso avisar as pessoas que eu estou chegando, né? E que se podem me hospedar ou não. Os campings selvagens eu não tenho planejado. Não tem como planejar. Na verdade, tem um pouco, né? Tem um aplicativo que se chama Land Rover, é alguma coisa. iOverlander, Isso. que tem ali. Over... Vou colocar aqui para vocês. iOverlander. Põe aí. Esse primeiro não é L, tá? É I de I, é o I. Com exceção desse aplicativo onde as pessoas colocam ali no mapa aonde tem lugares legais para você acampar, eu normalmente, quando dá umas 4 horas da tarde, eu começo a procurar um lugar para dormir. Né? E aí, o que é um bom lugar para dormir? É basicamente um lugar onde eu possa estar vendo o máximo possível de coisas sem ser vista. Então, normalmente no meio, florestas são os melhores lugares para mim. Floresta, no meio da mata, eu escondo as minhas coisas, tanto a bicicleta como a minha barraca, com galhos e fico bem camufladinha ali. Debaixo de ponte, então a estrada passa por cima, pontes embaixo, ninguém nunca passa lá, ninguém nunca vai procurar lá, só os bichos. Interessante. Então, nos Estados Unidos tinha umas passagens de fauna que eu tentava ficar de um jeito que não atrapalhasse a passagem dos bichos, mas tentava ficar meio ali escondidinha ali. E um lugar que as pessoas não olham muito, né? Nós somos primatas e tem vários testes psicológicos. Se depois vocês quiserem conversar com isso no privado, pode me mandar mensagem. Eu adoro esse assunto. Primatas não olham muito para cima. Primatas normalmente olham para baixo. Então, nós somos escaladores mas uma vez que a gente escala, né, que é o nosso lugar de conforto, a gente fica olhando para baixo. Então, a gente raramente olha para cima.
nós não desenvolvemos essa habilidade de ter controle da situação olhando para cima. Então, naturalmente, a gente não olha muito para cima. Então, um dos lugares, quando eu não tenho não tenho um bom lugar para me esconder, eu subo. Então, eu subo a montanha. E é impressionante, as pessoas passam a metros de mim, mas não olham para cima. É muito interessante. Então, olhar em cima de montanha é um outro lugar que eu gosto muito de... Então, tô perto de torre telefônica, atrás de cerca de torre elétrica, que não é recomendado. Muita gente fala que não é legal, mas no caso de não ter, eu acabo acampando nesses lugares que são lugares altos, sem acesso fácil e que as pessoas não olham. Então, o que os olhos não veem, o coração não sente, ninguém vai lá. Então, é mais ou menos isso. Essa coisa de camping selvagem, tem uns tempos atrás, eu fiz um post enorme sobre camping selvagem. Acho que está na hora de fazer outro. Vou até anotar aqui para não esquecer. Porque estou com uma sequência de posts para fazer e acho que camping selvagem é um que merece uma atenção e falar de novo. Mas basicamente é isso, eu me escondo. E aí, uma vez que eu monto a barraca, eu saio e dou uma volta para ver se dá para me ver. E ninguém me vê. Aí, nunca aconteceu nada, pelo menos. Eu acho que eu me escondo bem. Você monta a barraca primeiro, aí depois você dá uma volta. Eu vou num lugar que eu acho que é bem escondido, depois, só para ter certeza, eu dou uma voltinha para ver. Aí a voltinha é bom para tudo, né? No deserto é ótimo, porque você coloca a barraca num lugar e você caminha e as pegadas ficam por dias marcadas no chão. Ou seja, eu sei se as pessoas caminharam ali. Então, cada lugar é um lugar. O deserto é uma coisa, agora nas montanhas é outra. Mas o que eu não gosto de fazer e que não deu certo é acampar no meio de plantação. Que as pessoas muito cedo começam a caminhar nesses lugares, né? Então, tem sempre alguém caminhando para dar uma olhada. E aí é um susto para os dois. Imagina, você tá andando no teu quintal e tem lá uma barraca, né? Então, não é legal. Eu não gosto de assustar as pessoas, assim como não gosto que as pessoas me assustem. Mas eu sempre me coloco no lugar de quem está caminhando. Porque, Júlia, assim, para quem tem muitas meninas ali no grupo, né, das mulheres viajantes, eu estou vendo que tem bastante aqui, tem bastante mulheres que te conheceram no evento lá das mulheres viajantes, foi em março, né? Foi dia 8 e 9 de março. Foi isso, né? O quê? O evento das mulheres viajantes, você fez sim, isso mesmo. E para quem nunca foi campista, nunca fez trilha, é totalmente novo, porque muita gente pergunta, onde você dorme? É hotel? É pousada? Muita gente não conhece plataformas de Airbnb, Booking, Warm Shower. Então, é bacana você também falar sobre essas hospedagens, como é que... Porque tem as opções, né? Além de você poder ter casa, as pessoas muitas vezes recebem, e a barraca, o lance da barraca, que eu gosto sempre de falar também, é essa autonomia, né? Você planeja, você fica um tempo a mais em algum lugar, e aí você tem a liberdade de dormir no meio do caminho. Você não chegou até aquele caminho. Eu vou evitar um pouco de falar, porque fica cortando, tá? E vou ver as perguntas. Pode perguntar. Pode. E fica de barraca, a Yael pediu. A minha é uma MSR, a MSR Ruba Ruba, ou Ruba Ruba. É uma das barracas para... Eu recomendo sempre que, se você quiser um equipamento altamente tecnológico, dá uma olhada nos equipamentos de montanhismo, né? Os equipamentos para caminhada, né? Para os trekkings de longa duração, que normalmente eles são bem leves e bastante resistentes e confortáveis. A minha barraca é uma 3 estações, então eu peguei... Ju, vai terminar e eu recomeço, tá? Tá dando o aviso de 20 segundos.
Tá. A minha barraca é uma 3 estações. Eu peguei de menos 32 graus e dormi dentro dela, né? Dentro da barraca com até 39 graus de temperatura. Então eu tiro tudo. Tem fotos de